Uma boa tarde para todos vocês, já boa noite. Aqui no Brasil são 19 horas e 12 minutos, né? Quem vos fala é Miro Lopes. Eu sou um dos cofundadores do sistema Conecta Business Club, que é o nosso ecossistema. E hoje nós vamos falar da nossa ferramenta principal, que é o Conecta Cripto, né? Que hoje é o que está ajudando a maioria das pessoas a rentabilizar o seu capital de uma forma, vamos dizer assim, com um risco baixíssimo, tá? E hoje, antes da gente começar, eu só quero entender aqui se tem alguém que, que ainda não é um membro, tá? Que não é um membro ainda da Conecta. Existe alguém aqui que está aqui pela primeira vez que ainda não é um membro da Conecta? Só para me entender, digita aí para que eu possa saber e poder dar alguns conselhos para você. O Vinícius, ele chegou aqui pela primeira vez, é isso? Tá. Vinícius é convidado do Cassiano. Tá, beleza. Então, mas você já está por dentro, né? Show de bola. Você está com um cara super, super gente fina, né? Um grande líder aí, tem uma humildade, um garoto que está fazendo um trabalho fantástico. Aliás, parabéns, Cassiano, pelo belíssimo trabalho que você está fazendo. E o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, né? Ah, ok, o Robson já é cliente ou não? O Robson já é membro do clube? O Robson Oliveira? Tá, você é convidado, então. Você é convidado de quem, Robson? Franjinha. Franjinha. Deve ser uma pessoa que você conhece já, uma intimidade, né? Não conheço quem é a Franjinha. Bom, Robson, deixa eu falar para você, tá? Eu não sei o que você já conhece do sistema, eu só quero saber se você já conhece o nosso conceito. Por quê? Ah, porque nós vamos falar hoje, o tema hoje já é para quem já tem investimento na Conecta. E essa é a segunda pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, é justamente essa pergunta que eu vou fazer. Mas antes de eu entrar dentro dessa pergunta, tá? Eu quero só orientar aqui o Robson. Então, Robson, é assim, ó. Se caso você ainda não sabe como funciona o nosso negócio, eu peço para você que você fale, né, com o seu patrocinador para que ele possa dar uma apresentação para você. Hoje tem muito conteúdo da Conecta, tá? Tanto no canal oficial da Conecta Business, como também em canais de outros líderes aí, porque nós já estamos aí há 10 meses com esse negócio funcionando e graças, né, graças à credibilidade do nosso sistema, graças a cada um de vocês também, a gente vem tendo um crescimento e o nosso crescimento é a satisfação que a gente pode falar hoje, pelo menos até hoje, não existe ninguém hoje dentro da Conecta que tem, vamos dizer assim, satisfação, tem prejuízo. Bueno, quiero Né? hacer Quem tem una... satisfação, nós estamos falando baseado em prejuízo. E hoje, 100% das pessoas que fazem parte do nosso negócio, em 10 meses, ela está no lucro. E aí talvez você possa, Miro, mas como que uma pessoa que entrou, vamos supor, ela entrou ontem, será que essa pessoa que entrou ontem está no lucro também? Sim. Mesmo que ela entrou ontem, hoje, provavelmente, ela já está com lucro dentro da carteira dela, linkado à carteira dela. Né? Porque o nosso sistema, geralmente, quando você faz a sua conexão, né, da sua carteira com o smart contract da Conecta Cripto, automaticamente você faz ali a inclusão da sua liquidez. Em média, 6 horas depois, o sistema começa a abrir ordens e geralmente em 24 horas, na 99,9% das vezes, ele já produz lucro, né? E esse é o grande diferencial do nosso modelo de negócio. Né? O nosso modelo de negócio, eu estava fazendo uma apresentação, inclusive com o Cassiano, e não vou falar aqui quais eram os líderes que a gente estava falando, mas a gente estava fazendo uma apresentação e foi justamente esse foi o ponto mais importante que eu estava falando sobre o nosso modelo de negócio,
que é o nosso grande diferencial. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que já fizeram vários outros tipos de negócio. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem outros modelos de negócio. E isso é a prova real, porque pelo fato de você ter feito outros negócios, você realmente identifica que a Conecta Cripto ela é algo totalmente diferente do que tem no mercado. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, a Conecta Cripto ela é diferente do que tem no mercado. Eu tenho falado isso constantemente para que a pessoa possa abrir a mente quando ela chega aqui. E por esse fato, né, quando você vai apresentar o nosso modelo de negócio, e por isso que eu estou aconselhando o Robson que ele possa ver uma apresentação com calma, né, tem apresentações aí curtas, né, de 10 minutinhos, que você vai entender o nosso conceito e você vai perceber que realmente é diferente. Quais são os diferenciais que nós temos no nosso negócio hoje? Por exemplo, o grande diferencial, na minha visão, né, que eu vou colocar para vocês, e você deve anotar isso, para quando alguém for apresentar qualquer outro modelo de negócio para você. Por exemplo, existem negócios por aí, lá fora, né, vamos falar nesse termo lá fora. Eu não estou aqui para falar mal de nenhum outro negócio, não é essa a ideia, mas a gente vai ver os diferenciais que existem nos outros modelos de negócio para o nosso, para que a pessoa possa saber que o nosso negócio é diferente. Então, qual que é o primeiro elemento que a gente destaca dentro da Conecta? O primeiro elemento mais importante de todos é que aqui o seu capital ele está 100% no seu controle. Alguém hoje que está na Conecta, seja você que começou agora, pouco tempo agora, ou você que já está há 10 meses com a gente, já entendeu esse conceito? Já entendeu que aqui o seu capital ele não está na mão do seu patrocinador, ele não está na mão dos desenvolvedores da tecnologia, ele não está na mão de um sistema, ele não está dentro de uma plataforma. O seu capital ele está 100% na sua mão, 100% no seu controle. E, obviamente, quando nós falamos no seu controle, é porque está vinculado a uma carteira descentralizada. Então, o primeiro diferencial real do nosso negócio é a mesma moeda que você entrou dentro do contrato, é a moeda que vai sair para você de lá do contrato com lucro. Porque quando você removeu sua liquidez, você é obrigado a transformar novamente na moeda que você colocou, no caso, o SDT. Então, o que significa isso? Significa que, a qualquer momento, qualquer pessoa, independente do valor que ela tenha, ela pode ir lá e simplesmente parar o sistema, né, parar vamos falar assim o nome básico, né, para as pessoas entenderem, parar o robozinho, porque não é um robozinho, mas ele pode lá desligar a estratégia, todas as contas dele que ele tiver e simplesmente ele remover todo o capital dele. Isso, para mim, é o maior diferencial que existe hoje no mercado. Eu lembro quando eu e o Felipe, né, juntamente com o NASA, nós criamos essa tecnologia e a gente entendeu que o nosso maior desafio era fazer com que as pessoas pudessem entender esse conceito. Porque esse conceito, ele está baseado num outro conceito primordial que a maioria dos líderes hoje, dos profissionais de multinível, está esquecendo. E qual que é o conceito? O conceito de um negócio legítimo. Qual é a diferença de um sistema que não é legítimo para um sistema que é legítimo? Eu acabei de dar uma característica para você. Então, se esse sistema você não tem acesso ao seu capital, se você não pode ir lá remover o seu capital a hora que você quiser, significa que você provavelmente, possivelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai levar algum tipo de prejuízo. Você vai, com certeza, perder o seu capital. E aí vem a segunda parte mais importante, que a gente tem trabalhado isso todos os dias. A nossa equipe de programação,
o foco principal dela é justamente que você possa ter a tranquilidade do seu capital não ir para o espaço, de você não ter prejuízo com o aporte que você fez, com a liquidez que você colocou. E é por isso que a gente diz que, mesmo a pessoa que entrou ontem, ela tem resultado real. E quando a gente fala de resultado real, aí a gente vem para o segundo elemento para você poder analisar um negócio legítimo. Um negócio legítimo e, na minha visão, um negócio perene. Um negócio que a tendência é permanecer cada vez mais. Que vem o quê? As operações. Bom, hoje, todos vocês que estão aqui, né? Eu lembro quando a gente começou lá atrás, todos vocês que estão aqui hoje, vocês já viram as operações na conta de vocês? Quem aqui até hoje ainda não sabe como identificar as operações dentro do sistema? Quem aqui não sabe como ver as operações dentro do sistema, seja pelo celular, seja pelo computador, ou seja por qualquer outra forma, né? Com exceção, logicamente, da pessoa que está chegando agora, né? Porque ela acabou de chegar aqui agora, ela é convidada ainda, ela não sabe como identificar isso, porque aqui é para quem já tem o seu capital rodando, para quem já está com o seu capital lá dentro, essa pessoa ela vai conseguir identificar, né? Então, assim, para você que já está dentro do negócio da Conecta, você que já sabe como colocar a sua liquidez, já sabe como remover a sua liquidez, sabe como abrir uma subconta, sabe uma subconta, abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta conta, para você que já está vendo os seus rendimentos, que já está vendo as operações, que já clicou lá no contrato, vai para a blockchain. A pergunta que eu faço para você é: você sabe como ver as operações da Conecta? Você sabe porque quando eu falo assim, as operações é reais, eu tenho que mostrar para a pessoa, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas, né? E nós já mostramos, por exemplo, o Ney já mostrou várias vezes aqui. Eu já mostrei várias vezes aqui. Então, eu preciso saber se hoje tem alguém aqui que já está com a sua liquidez dentro do sistema que não sabe onde estão as operações. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje, porque hoje você vai pegar e vai memorizar isso. Eu vou mostrar isso para você, né? Ok? Vamos lá? O João colocou aqui: eu não consegui verificar minhas operações dentro da Web3. Maravilha. Alguém mais não sabe como localizar as operações? Pode digitar, pessoal, não precisa ter vergonha, não, tá? Porque isso é importante. Ou seja, só pelo João eu já iria mostrar. Mas eu quero saber se tem mais alguém, tá? Que já está dentro do negócio que ainda não sabe como ver a operação, né? E aí eu vou perguntar o seguinte: se a maioria de vocês, tá? Eu já sei. Na verdade, assim, viu, o Creide, presta atenção no que eu falar para você. O swap é outra coisa, nós vamos falar por etapa, tá? Swap é outra coisa. O swap está funcionando. Tudo na Conecta funciona, porque funciona dentro da blockchain. Tudo na Conecta funciona, vai funcionar dentro da blockchain. Só que assim, o que você precisa entender é que não funciona dentro do meu tempo. Não funciona dentro do seu tempo, funciona dentro do tempo da blockchain. Vai acontecer alguns momentos que um swap ele pode levar segundos, como eu acredito que já aconteceu com você. Vai acontecer momentos que um swap ele pode demorar horas. E geralmente, no final de semana, anota isso. Geralmente, no final de semana é o momento que os programadores mais estão trabalhando no sistema, e é justamente nesses momentos que muitas vezes não só o swap como outras coisas vão estar mais atrasadas. Vai ter um retardamento nesse período, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Essa é uma variável que cada um de vocês tem que ter na mente de vocês.
Se eu pudesse destacar aqui um ponto negativo da Conecta, né, falando diretamente, qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que nós temos que lidar com a estabilidade de tudo isso, porque nós estamos trabalhando com interface dentro da Web 2, e essa interface da Web 2 ela está dentro de um servidor. E esse servidor existe várias e várias demandas que são feitas, são vários API, né? Então, o que que acontece? Existem momentos que uma API trava, existe momento que tem que reiniciar os APIs, existe momentos que os programadores às vezes vai dar um erro, um determinado código eles vão ter que resolver. Então, o nosso sistema ele é altamente complexo. Não é só apertar, eu sempre digo assim, não é só ir lá e apertar um botão e bingo, né? Tudo acontece. Não é assim. Por quê? Porque você trabalha com várias integrações. Por exemplo, o sistema de operação, ele não está ligado, por exemplo, ao sistema de cadastro. O sistema de cadastro, ele não está ligado, por exemplo, a uma outra parte relacionada com você ir lá e fazer um swap. São coisas distintas. Por isso que existe vários contratos, tá? Então, o mais importante de você entender é que pode demorar algumas horas, pode demorar minutos, mas você sabe que o seu dinheiro está lá. Você sabe que o seu dinheiro não vai sumir. Literalmente, você sabe que o contrato, e aí entra a questão da auditoria, que você pode pegar lá no DeFi Scan e fazer auditoria sobre isso, você vai ver que o contrato, a parte, aonde muitas pessoas ainda não sabem disso, tá? Mas a parte que muita gente faz essa pergunta ainda, que é normal, Miro, tem como os programadores da Conecta ir lá e mexer no saldo, por exemplo, da Maria, mexer no saldo do Cristiano, mexer no saldo do Robson? Eu falo para vocês que não. Mas como é que você vai saber se eu estou falando a verdade ou não? Quando você pegar o contrato e você for lá no DeFi Scan e você colocar ele lá e clicar pá, ele vai te dar todo um checklist do que a gente pode e do que a gente não pode fazer dentro dos contratos, porque são vários contratos. São vários contratos. Por exemplo, o contrato do CBC não é o mesmo contrato de operação. O contrato de operação não é o mesmo contrato do network. O contrato do network não é o mesmo contrato do swap. Então, existem vários contratos, são vários subcontratos que existem dentro de uma estrutura. Ok? Então, você tem que entender esse ponto importante. Tá? Então, o que você tem que entender? Que hoje você tem algo na mão que é único, que ninguém mais tem, só que ao mesmo tempo é algo complexo. Sim, é algo complexo. Para a maioria das pessoas lá fora é complexo. Por isso que a maioria das pessoas hoje não está conseguindo desenvolver uma rede. Mas para você quebrar essa complexidade, você tem que usar isso que eu coloquei aqui no início, que é o caminho real. Um exemplo: quando a pessoa chama você e ela fala assim, ó, eu estou chamando você para um projeto que existe a possibilidade desse projeto, vou dar um exemplo, existe a possibilidade dessa moeda valer tantos e tantos e tantos. O que ele está querendo dizer para você? Ele está usando gatilhos que pode ser que aconteça, e infelizmente, na maioria das vezes, não vai acontecer, como também ele pode estar falando para você que você está colocando dinheiro ali, que seu dinheiro está 100% em risco. Então é diferente, porque todo projeto que tem uma moeda, que tem um token, a tendência, e que está ligado ao multinível, e que esse token é a base do pagamento, a tendência dele é que você tome um golpe. Quer ver um exemplo? Quem aqui fez algum tipo de projeto que tinha um token
e falava que esse token tinha liquidez e tal, isso, aquilo, outro, e hoje as pessoas perderam dinheiro nesse negócio. Eu tenho certeza que vai digitar aqui várias pessoas. Por que isso, Miro? Por que isso acontece? É muito simples, gente. Porque não existe a possibilidade de um token sobreviver somente com a entrada de pessoas. Não tem como um token crescer e virar um grande token no mercado em um universo que lá atrás eram poucos tokens e hoje nós estamos falando de mais de 37 milhões de tokens. Então, se existe hoje 37 milhões de tokens, anota esse número, 37 milhões de tokens. E aí, Anilton, eu pergunto para você, eu chego para você e falo, Anilton, nós temos um token aqui, que nós vamos abrir ele, esse token aqui vai bater 10 dólares, 20 dólares. Como é que eu posso garantir para você, num universo de 37 milhões de tokens, que o meu, justamente o meu, existe tokens aí que tem 2 anos, 10 anos, 20 anos, e não conseguiu, e o meu agora vai conseguir fazer isso? É como se eu quisesse reinventar o Bitcoin. É como se eu quisesse refazer a roda. Então você subentende que não existe essa possibilidade. Quando você coloca dinheiro num token desse, é a mesma coisa de você estar jogando dinheiro fora. É uma aposta, né? Que com certeza é uma aposta mais para você perder. Então, diferente de quando você vem e coloca o seu dinheiro atrelado a um smart contract, atrelado a um contrato inteligente que existe regras, que existe critérios imutáveis. Por exemplo, existe a possibilidade de uma hash ser mudada, de mudar aquela hash, por exemplo. Eu fui lá e fiz uma transação e essa transação foi registrada. Aí passaram-se, sei lá, uma semana, eu consigo entrar dentro da blockchain e mudar essa hash? Alguém consegue fazer isso? Isso significa que tudo aquilo que é registrado na blockchain é imutável. Esse é o fator mais predominante. E aí entra a questão que tanto o positivo como o negativo. Tanto o positivo como o negativo. A parte boa é que você sabe que registrou aquilo ali, é real, não tem como. Então, o que que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que eu vou mostrar para você, tá? É o João, né? Que o João ele não sabe aonde estão as operações. E é muito importante que cada um de vocês saibam como ver as operações. Porque quando você vai fazer indicação, você tem que fazer duas coisas. Você tem que mostrar o seu resultado, independente se você tem muito dinheiro ou não. E aí eu te pergunto, vocês têm resultado? Sim ou não? Todo mundo tem resultado aqui. Obviamente que se você tem um valor maior, o seu resultado é maior. Não estou falando de indicação, estou falando de seus aportes, você já tem resultado. Então o cara vai perguntar para você, cara, esse negócio funciona? Sim, está aqui. Daí ele vai falar assim, ah tá, mas isso daí que você está mostrando para mim, Miro, isso aí, como é que eu vou saber que isso daí é real? Como é que eu vou saber, Miro, que isso daí não é só uma interface? Então, por exemplo, eu estou abrindo aqui para vocês, né? E aí eu peguei uma pessoa e falei para ela, ó, vem cá, eu vou abrir aqui o meu computador, se eu tiver com o meu notebook, né? Se eu tiver com o meu celular, o padrão é o mesmo, e eu vou mostrar para você algo diferente do que não tem no mercado. Eu vou mostrar para você como que você pode rentabilizar o seu dinheiro hoje, sem você depender de banco, sem você depender de instituição, sem você depender de pessoas, sem você precisar indicar ninguém. E detalhe, você mesmo pode fazer tudo, você pode colocar o seu capital e você pode remover o seu capital a hora que você quiser. Eu vou mostrar para você aqui agora. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar uma carteira descentralizada, do seu gosto. Eu recomendo que você baixe a carteira Hub Wallet, mas você pode baixar uma MetaMask.
pode baixar enfim, uma Trust Wallet, pode usar qualquer carteira descentralizada do seu gosto e aí configurar na rede Polygon e colocar os valores aqui dentro. Uma vez que você fez isso, os seus valores vão estar aqui como você está vendo nessa tela, tá? Então presta bastante atenção agora, tá, João? Porque é exclusivamente para você. Então, se eu chegar aqui e falar assim, ó, João, eu tenho aqui agora, nesse momento, né, eu tenho aqui nessa conta, deixa eu fechar aqui, pronto. Eu tenho aqui nessa conta 5.361,20. Tá aqui, ó, liquidez, desse lado, do lado esquerdo da tela de vocês aí, seja no celular ou no computador. Inclusive que no celular dá até para você aumentar com o dedo assim, tá? E ampliar os valores, tá? Se caso ele é pequeno para você. Então eu tenho aqui dentro esse valor aqui, ó. E esse valor que eu tenho aqui, João, é um valor que eu posso retirar ele a hora que eu quiser. Eu posso retirar esse valor a hora que eu quiser, tá? Esse valor aqui já está somado o meu lucro. Por exemplo, até o presente momento, ó, no dia de hoje, ó, hoje aqui, ó, me deu 6 dólares e 21,91 centavos de dólares. Eu não precisei fazer nada, João, para que esse lucro acontecesse. Eu não precisei fazer nada. Eu só fiz as primeiras ações, coloquei aqui, a partir de agora, o sistema está fazendo para mim tudo 100% automático. É fantástico. Eu não preciso saber operar, eu não preciso ter muito conhecimento de blockchain no início, não preciso saber nada. Está rolando para mim. Na semana, João, ó, parece que não, mas já me deu 40 dólares de lucro. Dentro do mês, eu já tive 153,78 dólares. E na soma total, eu já tive 870 dólares de lucro. João, só para você ter uma ideia, se eu pegar aqui hoje 870 dólares, sem fazer nada, 870 dólares, nessa versão aqui que eu estou mostrando para você, da interface, que é a versão V4, que ela está rodando aqui, ela começou basicamente no final do ano, né, no finalzinho do ano. Então, nós estamos falando de 3 meses, ela me rentabilizou 870 dólares. Se a gente fizer uma conta de padeiro, só do meu dinheiro está aqui dentro, tá? E agora vem o mais importante, tá, João? Esse dinheiro, eu não preciso de uma autorização para poder retirar ele daqui. Por exemplo, se eu não tiver acesso mais ao meu CPF, por algum motivo bloqueou meu CPF. Eu não preciso de CPF para poder movimentar esse dinheiro. Inclusive, esse dinheiro eu posso movimentar em qualquer lugar do mundo. Basta eu ter a chave privada guardada da minha carteira que eu baixei. Só isso que eu preciso. Eu posso pegar essa carteira agora, eu posso baixar ela no meu computador, eu posso baixar no celular. Se eu perder o meu celular, eu arrumo um outro celular e eu tendo a chave, se eu memorizar ela, ou eu posso anotar ela, guardar bem seguro. Em qualquer lugar eu consigo pegar e acessar esses valores aqui. Isso é fantástico. Real, isso aqui é real. E aí na sua cabeça talvez você fale, ah, amigo, você está me mostrando só uma tela, mas eu vou mostrar para você que é real. 870 dólares, se a gente fizer aqui, ó, vezes, não sei quanto está o dólar hoje, para fazer mais ou menos aqui, 5 ponto, vamos pegar 5,70, tá? Talvez pode estar um pouco mais, um pouco menos, são basicamente 5 mil reais, João. 5 mil reais, eu não fiz nada e o meu dinheiro está trabalhando para mim e está protegido. O governo não pode tirar de mim, banco não pode tirar de mim, pirâmide não tira meu dinheiro de mim, não posso ser roubado por ninguém, porque se o cara levar meu celular, levar minha carteira, levar o meu cartão do banco e for para mim, não tem como, porque isso aqui é através da chave privada. Ele nem sabe que isso aqui existe, o bandido nem sabe. Então, o meu dinheiro está super protegido. E aí você deve falar para mim assim, Miro, mas você está mostrando para mim uma tela, né? Que aí existe várias plataformas por aí que eles fazem isso. Aí entra o grande segredo, porque tudo isso que eu estou mostrando para você aqui é um espelho da blockchain. E eu descendo aqui, ó, tá? Eu descendo aqui, João, ó,
Vou descer aqui, eu posso vir aqui em ver tudo, ó. Ver tudo aqui, ó, tá? Presta atenção. Eu clicando aqui do meu lado direito, aonde está aparecendo aqui, ó, para mim, tá? Nesse caso aqui, ó, já teve 4.044 ordens, ou seja, 4.044 operações. Lógico que teve operações perdedora, quando é vermelhinha é perdedor, e quando é verde é vencedora. Então, já teve 4.044 operações dentro dessa conta, e eu vejo essas ordens aqui, ó. Se eu colocar o mouse em cima sem clicar, ela me mostra o horário. Olha só, há 19 minutos atrás teve uma operação. Há 57 minutos atrás teve uma operação. Há 1 hora atrás teve uma operação. Aí, ó, a outra 1 hora atrás teve, aí por aí vai, ó. Tá vendo, ó? Há 2 horas atrás teve uma operação. E se eu clicar aqui no botãozinho ver tudo, ó, tá? Você pode fazer isso pelo computador e pelo celular. Eu tenho agora um extrato detalhado de todas as operações que o sistema fez. Eu tenho um detalhamento. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, pegando pela primeira fila aqui, ó, o tipo de ordem, ó, positiva ou negativa, a data da operação, ó, aparece a data, o horário, tudo aqui, ó. Qual estratégia hoje? Hoje nós abrimos uma estratégia para vocês, que é a conservadora, como eu falei. O objetivo é que todos vocês possam estar nesse momento desfrutando de lucro, que você possa pensar agora no lucro e principalmente em preservar o seu capital. Aqui, ó, é o nome das contas que eu criei, né? São várias contas. O valor da operação, seja positivo ou negativo, e o mais importante que é aqui, ó, a hash. O que que é uma hash, Miro? Uma hash é um registro da blockchain. E é sobre isso que eu quero falar para você, João. A blockchain é o sistema mais seguro que existe. Todas essas informações que você está vendo aqui foram trazidas da blockchain, que é a Web3 para a Web2. E eu vou provar para você. Eu vou pegar aqui, vamos pegar essa primeira operação mesmo que eu acabei de marcar. Ó, tá? Nessa operação, ela deu uma operação negativa. Ó, deu um prejuízo de 0,29788, tá vendo? Ó? Foi negativa. Eu vou clicar aqui no final, nessa hash, ó, e quando eu clico aqui, vai direcionar para dentro da blockchain. Eu cliquei, você pode fazer isso no seu celular, você pode fazer isso pelo computador, o processo é o mesmo. A diferença é que no celular você tem uma amplitude maior, tá? Mira, eu tenho que ter computador? Não. Basta você ter um aparelho, um celular ou um computador. Se você tiver os dois, melhor ainda. Você consegue utilizar essa tecnologia. Beleza? Bom, aquela operação que eu falei para vocês, ela se encontra aqui, ó, né? Vamos detalhar ela aqui agora, da mesma forma lá. Ó. Primeiro vamos falar aqui sobre o horário dela. Está aqui, ó. Aquele horário que você vê lá saiu daqui. Essa informação foi tirada daqui para aparecer lá, né? O valor está aqui, ó, 0,29788. E para onde que foi essa operação? Essa operação, ela foi queimada, ou seja, ela foi perdedora. E quando é queimada, quando é destruída, ela vai para a carteira raiz da blockchain da Polygon, que é justamente a carteira 00000, tá? Que é a carteira raiz. E eu vou provar para você que se eu clicar aqui em cima, ó, essa operação é perdedora. Tá vendo? Se eu coloco o mouse em cima, aparece zero, zero, um monte de zero. E eu posso clicar aqui e ela vai direcionar para dentro da blockchain, né? Eu vou lá para a blockchain 000. Tá vendo? Ó? Eu posso abrir isso aqui e ver que eu vou lá entrar lá dentro, e lá dentro eu vou ver que tem lá milhões lá dentro. Tá vendo? Abriu aqui agora, tem milhões lá dentro. Por exemplo, dentro dessa carteira 000, todas as operações que são perdedoras, ela cai aqui dentro. Olha quanto que tem aqui, ó. Olha quanto que tem aqui em moeda pua. Acho que não dá nem para falar aqui, que acho que não sei nem quanto que tem aqui, tá vendo? O balanço.
Então, vai para dentro dessa carteira, né? Olha aqui, ó, a quantidade de dinheiro que tem aqui dentro. Então, todo esse dinheiro, ele está aqui dentro. Tudo isso aqui está na carteira 000. Tudo que é errado, deixa eu ver o que eu fiz aqui, voltar. Bom, voltei. Aqui, ó, tudo que perdeu cai aqui, ó. E detalhe, como tem vários sistemas e não é só o nosso, e agora você vai entender. A blockchain, ela atende milhares de tokens. Ela atende milhares de sistemas. Ela não atende só o nosso sistema. Então, é normal que vai acontecer momentos que vai estar mais rápido, momentos que vai estar mais lento, mas a transparência está toda aqui. Veja aqui, ó. Tudo isso daqui são transações que acontecem, são milhares de transações. Milhares. Aqui você vai ver que tem aqui, ó, 1.521.864 transações, né? Essas são as transações que estão aqui rodando aqui. Então você vê somente daqui, ó, você vê todas as transações, ó, a 1 minuto, a 7 minutos, mas vamos voltar para lá, tá? Vamos voltar para a nossa operação. Voltei. Então aqui eu mostrei para você, tá, João? Eu mostrei para você o valor que deu negativo, ó. Foi para lá, foi para essa carteira. Agora, vamos ver uma operação positiva. Vamos ver uma positiva agora, tá? Vou pegar essa de baixo aqui, ó. Essa aqui, ó, do dia 22 às 18 horas e 03:34, tá vendo? Ó? Ela deu 0,50955. 0,50955. Tá vendo aqui, ó? Presta atenção, marca esse valor aqui, ó. Ó, 0,050955. Esse valor aqui, ele caiu na minha carteira. Ele está vinculado à minha carteira. E aqui entra a segurança. Como é que eu sei disso? Eu vou clicar aqui na hash novamente, ó. Quando perde, vai para onde? Vai para a carteira 000, é queimado, vai para lá. Quando lucro, vai para a minha carteira. Qual que é a minha carteira? Está aqui embaixo, ó. Aqui é a minha carteira, tá? Primeiro o horário, né? Tá aqui, ó. O horário, ok? E aqui o valor, ó, 0,050955. Lembra? E a minha carteira que termina com FCB. Ok? FCB. Começa com o valor, aqui, ó, 0x7. Essa é a minha carteira. E aí entra um ponto importante. Cada um de vocês tem que memorizar o começo e o fim da sua carteira. Você tem a obrigação de memorizar a sua carteira. A sua carteira é como se fosse o seu CPF. Você acredita que tem pessoas que não lembram o número do CPF dele? Por incrível que pareça, é um absurdo, mas tem pessoas que não sabem o número do CPF dela, né? Então, no sistema convencional, todo mundo tem um CPF, mas tem gente que não sabe qual é o CPF dela. Então, isso aqui é como se fosse o CPF. Naimiro, por que que eu tenho que memorizar? Não é, lógico, você não vai conseguir memorizar tudo isso no momento, mas o começo e o fim da sua carteira você tem que memorizar. Por que que você tem que fazer isso? Primeiro, quando você sabe o começo e o fim da sua carteira, a probabilidade de você fazer uma transação errada, ela diminui drasticamente, porque você vai conferir a sua carteira. Quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, tá aqui, ó, 9FCB, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui em cima, ó, tá? Carteira aqui que eu abri para minha menina, né? Débora Amanda, tá aqui o nome dela, então tá aqui, ó, 9FCB. Essa é a minha carteira. Olha o começo dela, ó, 0x706. Perceba que a própria blockchain, o próprio sistema, ele não te dá toda a carteira, ele te dá o começo e o final dela. Então, esse dinheiro foi para minha carteira. Não tem como ninguém tirar esse dinheiro de mim, a não ser que essa pessoa consiga minha chave privada. Se a pessoa conseguir a minha chave privada, daí ela leva todo o meu dinheiro. Todo o dinheiro que tiver nessa carteira aqui, inclusive esse daqui, ela leva embora. E aí você tem que tomar cuidado, porque esse é o risco que você tem nesse negócio. Se eu pudesse falar para você sobre risco aqui, esse é o risco que você tem. Então aqui
que eu fiz agora? Eu acabei de mostrar para você automaticamente aonde você vê a sua operação, tá? Aonde você vê a sua operação vinculada à sua carteira dentro da blockchain, só que você está vendo o quê? A hash final, ok? Você está vendo a hash final, beleza? Essa é a hash final, tá? Como você está vendo a hash final, tá? Como você está vendo a hash final, João está falando aqui, Miro, eu não consegui com a ajuda do Ney no meu celular. Normal, é porque você na verdade, você precisa fazer isso várias, duas, três, quatro, cinco vezes. É normal você não conseguir, mas você vai conseguir, tá? Beleza, no computador você consegue, mas no celular é a mesma coisa, tá? Ok? Então vamos lá, tá? Vamos lá. Pessoal, perguntas básicas que eu já respondi, igual tá aqui, eu aconselho vocês que vocês peguem e assistam os próximos, os outros treinamentos, tá? Eu estou fazendo aqui para a gente seguir uma dinâmica. Eu não vou responder perguntas básicas que eu já respondi em outros treinamentos, tá? Por exemplo, Miro, inclusive, sobre a segurança, qual que é a segurança do sistema? Qual que é a segurança do CBC? Gente, isso nós já tem, são 10 meses de live gravada. 10 meses. Não faz sentido a gente ficar igual um disco riscado e a gente falar as mesmas coisas, né? Não é esse o objetivo. Nós já passamos dessa fase que você hoje pode acessar a qualquer momento, qualquer uma das gravações, qualquer uma das lives, você vai ter tudo isso. Inclusive, você pode fazer isso através do próprio chat da Conecta Cripto. Você pode, através lá, de um chat de inteligência artificial, você pode ir lá e fazer essas perguntas. Qualquer usuário, ele pode ir lá e fazer essas perguntas, né? Agora, o nosso objetivo aqui é a gente passar por uma parte mais íntima, mais profunda, né? Mais profunda, tá? Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? João, agora vamos ver a operação. Vamos ver a operação pelo computador e depois nós podemos ver pelo celular também, tá? Então vamos lá. Mesma coisa, quando eu venho aqui, ó, eu posso clicar em qualquer operação aqui, tá aparecendo para mim aqui, beleza? Ou eu posso clicar em ver tudo e escolher uma, tanto faz, tá? Eu vou pegar aqui a de baixo aqui, ó, de uma hora atrás, 0,42,53. Vou clicar nela. Quando eu clico nessa operação, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Presta atenção, João. E você que não sabe, eu tenho que vir nessa opção aqui, ó, logs, tá? Aqui, ó, logs, ó. Tá vendo? Vai ter um botão, segundo botão, terceiro botão escrito logs aqui, ó. Ok? Aqui você vai conseguir ver não só a hash dessa operação que foi para minha carteira, o valor está aqui, ó. Aqui é a hash final, tá? O fechamento. Mas aqui eu vou ver a operação. Quando eu clico aqui em logs, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é procurar a palavra trade. O que significa trade? Troca. Eu vou procurar a palavra troca. Então, eu vou olhar aqui, eu não vou entender os termos técnicos, mas eu estou procurando a palavra troca. E quando eu achar a palavra trade, tá aqui, ó. Trade, ó. Pronto. Aqui é o início da operação. E como é que eu sei que é o início da operação? Presta atenção, João. Presta atenção você que não sabe agora, tá? É muito simples. Eu sei que esse contrato aqui, ó, final 36, é a moeda do CBC, que é exclusivamente para as operações e para mais nada. Nossa moeda, utility token, ele foi criado com a única finalidade: brindar nossa operação e para que ela possa ser operada com o nosso token. Ok? Mira, eu posso comprar CBC? Não. Eu consigo achar CBC por aí? Não. Vocês têm intenção de vender CBC? Não. Vocês têm intenção de lançar? Não.
O CBC, ele é feito para rodar dentro da inteligência artificial, não é um token comum. Ou seja, quando você pensa no CBC, você tem que pensar na arbitragem triangular. Por exemplo, quanto é que vale o nosso sistema, se fosse para vender? Porque se for para vender, teria que vender o sistema vai completo. Quanto é que vale o nosso sistema? Na qual o nosso sistema tem o CBC, tem o sistema de arbitragem triangular, são 21 algoritmos, tem dezenas de programadores, tem servidor, tem tudo. Quanto é que vale o nosso sistema? Nosso sistema não está à venda. Nós não temos interesse nenhum em vender o sistema. Mas nós temos interesse que as pessoas utilizem a tecnologia, porque a tecnologia é real. E eu vou mostrar para você. Biro, como é que eu sei que esse aí é o token do CBC? Está aqui, ó. Se eu clicar em cima dele, eu vou clicar. Cliquei em cima dele, pronto. Ele vai falar aqui, ó. Tá vendo, ó? Conecta Business Coin. Exclusivamente a operação começou aqui. Ok? A operação começou aqui no CBC. Ó, do CBC, ela veio agora, ela fez a primeira troca para essa moeda aqui, ó, 0F1. Ou seja, ela saiu da moeda 38, 36, que é o CBC, o sistema fez a troca e ele trocou por uma moeda, ele identificou uma moeda e ele foi e fez essa troca. Isso é automático, né? Nós estamos falando aqui, mas isso acontece em fração de segundo. Ele fez a troca. Que contrato é esse? Isso aqui é um contrato. E qual moeda que é? É só você clicar em cima. Pronto. Quando eu clico em cima, me aparece o nome da moeda Shylink. Tá aqui, ó. Shylink, tá? E aqui o contrato, ó, o começo dele, ó. Beleza? Então, como é que o negócio não é real? Ele acabou de trocar de uma moeda para outra moeda. Só que não acabou aí, porque é a arbitragem triangular. Então ele saiu do 0F1 e ele foi para o contrato FD6. FD6 aqui, ó. 0F1, FD6. Quando eu clico em cima, ele trocou por esse sintético do BTC aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um clone do BTC que roda dentro da rede da Polygon, tá? Todas as redes têm tipo um sintético do BTC, vamos chamar de sintético, tá? Que é o WBTC, tá? WBTC. É como se fosse o BTC, a cotação é a mesma. Pode ver, ó, tá 83.933. Vai lá agora e vê quanto tá o Bitcoin, é a mesma coisa. Ele acompanha o preço do Bitcoin. Porém, ele roda dentro da rede da Polygon. Acabou de trocar por essa moeda, e aí, aqui você vê, ó, o mesmo contrato, F, tá vendo, ó, D6. Saiu do FD6 e ele foi para outra moeda, quer ver, ó? Tá vendo, ó, FD6 e foi para a moeda 991, ó. Eu clico nesse contrato e eu vou ver aqui uma outra moeda. Todas as moedas são reais, render, tá aqui, ó. E o contrato tá aqui, ó, o final dele, ó. Beleza? Então, aqui você consegue ver algo que não tem em nenhum outro lugar. Não tem em nenhum outro lugar. Vai até fechar a operação. E aqui ela fechou. Foi uma operação que foi relativamente rápida. Voltou para o contrato 38, 36. E aí, com o tempo, você vai memorizando os contratos. Que você sabe que é o contrato da Conecta Business. Então, agora, você acabou de ver a operação. Você acabou de ver a operação, né? Você acabou de entender como é que funciona a operação, tá? Ficou claro até aqui sobre a questão da operação? Ficou claro? Especialmente o João e você que não sabia como ver a operação? Então, assim,
Existem coisas que é super importante que você saiba. É muito importante que você saiba. Agora, tem coisas que não adianta nada você saber. Por exemplo, alguém aqui conhece de programação de blockchain? Quantos de vocês aqui conhecem sobre programação e segurança em blockchain? Entendeu? Existem algumas coisas que vocês nunca vão saber, a não ser que você entrar nesse mundo e começar a estudar. E eu te falo, não adianta você estudar apenas 30 dias. Não adianta você estudar apenas 2 anos, 3 anos. Você vai ter que estudar a vida inteira. Você vai ter que estar dentro das comunidades. Você vai ter que buscar essa resposta. Aí você vai passar para outro nível. Você vai ser chamado agora de dev. O que significa dev? Um desenvolvedor da blockchain. Desenvolvedor da blockchain. Por exemplo, eu não sou um desenvolvedor. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu vou chegar. Estou estudando para isso. Hoje, o meu objetivo principal já estou dentro das comunidades, mas me tornar em um expertise em desenvolvimento de blockchain. Por quê? Porque eu sei que a blockchain é o futuro. Eu sei que a blockchain é o sistema que vai prevalecer em todos os períodos. Nem se trata mais de dinheiro. Não se trata mais de dinheiro. Se trata agora de você ser apaixonado por essa tecnologia. É verdade. No começo, quando eu comecei a estudar blockchain, é porque eu queria fazer bastante dinheiro. Mas eu queria fazer dinheiro com segurança. Mas detalhe, fazer bastante dinheiro, quando eu falo para você fazer bastante dinheiro, geralmente, se você não tem bastante dinheiro, vem na sua cabeça uma outra palavrinha, fazer dinheiro rápido. Não existe fazer bastante dinheiro rápido, a não ser que você seja um expertise em formação de rede e você tenha algo grande na sua mão, como é o nosso negócio. E o rápido, para mim, é 1 ano. O rápido, para mim, é 1 ano. E aí nós vamos entrar agora dentro desse tema, né? Eu quero entrar dentro desse tema com vocês, porque o que eu tenho percebido? Que as pessoas, elas querem ter bastante lucro, mas quer ter lucro rápido. Verdade ou mentira? Quem aqui concorda comigo que a maioria das pessoas hoje, principalmente quem não tem uma estabilidade financeira, o objetivo dele é fazer bastante dinheiro rápido? Quem concorda comigo? Quando alguém lança um projeto, e esses projetos geralmente vão se perder no meio do caminho, esse é o primeiro fator psicológico que mexe com a cabeça das pessoas. Fazer dinheiro, bastante dinheiro, rápido. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é brasileiro, vou dar um exemplo tradicional. Você é brasileiro, e aí vamos voltar no tempo. Você é brasileiro, vamos voltar lá atrás. Quem aqui tem mais de 40 anos? Quem aqui tem mais de 40 anos? 50 anos, por exemplo, 40, 50 anos. Quem está dentro dessa faixa aí? Perfeito. Você que é mais novo, talvez você não viveu essa época. Mas vamos pegar aqui agora o exemplo do tradicional. Vou falar em homenagem a um amigo meu que acabou de entrar na sala aqui, que inclusive ele está lá. Quem lembra, na época dos anos 80, quando havia uma migração em massa das pessoas para os Estados Unidos, de brasileiros que queriam ir para os Estados Unidos, porque em 1980 o Brasil passou por uma das maiores crises que poderia existir. O Brasil quebrou nesse período de 80.
E aí depois veio a moeda, o RV, e foi criado o real. Quem lembra das pessoas desesperadas para irem para os Estados Unidos, né? Especialmente um estado aqui de muitas pessoas, todos os estados foram, mas um estado que migrou muitas pessoas para os Estados Unidos é o estado de Minas. E as pessoas iam para os Estados Unidos em 1980, e eu me lembro muito bem que em 1980 as pessoas iam para lá e, de repente, em um curto período, e o curto período que eu estou falando aqui é um ano, em um ano eu tinha amigos meus que estavam comprando posto de gasolina no Brasil. Eu tinha amigos meus que estavam trabalhando de garçom, o chamado lava-prato, estavam trabalhando, né, para limpar, tirar gelo da frente das casas, cortar grama, trabalhar de fazer serviços normais. Pessoas aqui no Brasil iam para lá para fazer esse tipo de serviço, e aqui no Brasil ele estava comprando duas, três casas, mas num período curto de um ano. Quem lembra disso? Falando do mercado tradicional, né? Falando de Brasil, especificamente do Brasil. Agora, eu estou falando para você de um ano, né? Aí agora as pessoas vêm para o mercado digital no ano século 21, né? Ano 2000 em diante, 2010, 2020, e a pessoa, ela acredita, ela cria uma utopia na cabeça dela que com US$ 100 ela vai pegar uma shitcoin, vai pegar uma moeda e que do dia para a noite ela vai ficar rica. Sabe qual que é a probabilidade disso acontecer na sua vida? De você, em alguns meses, você ir lá, primeiro, como eu te falei, são 37 milhões de tokens. Aí você vai pegar US$ 100 e vai colocar num token, porque o Elon Musk colocou no Twitter dele. Porque o Donald Trump lançou um token. Porque não sei o que, isso, aquilo, existe o mega, não sei o que, tal, inteligência artificial nesse token, ele vai explodir. E aí a pessoa vai lá, coloca US$ 100, tem outros que são mais agressivos ainda, coloca US$ 1.000. Às vezes o cara, ele fica tão empolgado, ele vai lá e vende a sua casa, vende seu coisa e coloca naquele token. Sabe qual que é a probabilidade dessa pessoa ficar rica? Quem chuta? Qual que é a probabilidade dela ficar rica? É a mesma dela acertar na Mega Sena. E ela vai se frustrar. Ou seja, as pessoas estão hoje numa tara, num vício, que elas acham que vão ficar ricas do dia para a noite. Não existe essa história de você ficar rico do dia para a noite. Existe sim algumas exceções. Tomara que você, talvez, né, que está jogando na Mega Sena aí, seja a pessoa que acerte. Mas não depende somente de ter, somente de tomara. É uma chance em trilhões de você acertar o número da Mega Sena. É a mesma coisa quando você investe em tokens hoje. Agora, se você parar para pensar hoje, qualquer outro modelo de negócio, vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo. Hoje, quem for para os Estados Unidos hoje e trabalhar duro durante um ano, e eu sei que tem pessoas aqui, inclusive tem um amigo meu que está nos Estados Unidos, ele pode confirmar. Essas pessoas que estão indo para os Estados Unidos hoje, daqui a um ano, ela vai conseguir trabalhar lá, por exemplo, hoje, talvez dirigindo Uber, que é um serviço sacrificado, muito louvável você estar fazendo isso, ótimo. Talvez está fazendo um outro trabalho. Daqui a um ano, qual que é a probabilidade de você comprar um posto de gasolina no Brasil? Qual que é a probabilidade de você comprar duas, três casas no Brasil daqui a um ano? É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. Não é porque lá atrás isso aconteceu que vai acontecer de novo. Agora, existe algo
que a maioria das pessoas está ignorando. Existe algo que a maioria das pessoas está ignorando, que é o quê? A maior revolução que está acontecendo no momento. A maior revolução que está acontecendo nesse momento, e muita gente está se aproveitando disso, chama-se Web3, e aí sim você tem uma grande oportunidade de, nos próximos 2, 3, 4 anos, 5 anos, você virar milionário. Sem você precisar fazer loucura. Sem você precisar fazer loucura. E eu vou mostrar isso para vocês com o nosso sistema, que a maioria das pessoas acham que a Conecta Business, que a Conecta Cripto especialmente, paga pouco. Quantos de vocês aqui já foi convidar alguém e essa pessoa chegou para você e falou assim: ah, cara, eu não vou fazer esse negócio, não, esse negócio paga muito pouco. Isso já aconteceu com você? E você ia apresentar para alguém e a pessoa chegar para você e falar assim: ó, cara, esse negócio aí paga muito pouco. E você sabe por que, que essas pessoas falam isso para você? Porque elas estão viciadas, eles estão nessa tara. E eu te falo, a pergunta que eu faço para você, essas pessoas que estão atrás de lucros altos, elas já estão milionárias? Eu não vou nem falar milionária. Essas pessoas que você fala com ela, que ela fala que paga muito pouco, elas têm pelo menos, não vou falar muito não, 100 mil reais na conta, hoje, 200 mil reais guardado na conta, porque se ela conhece algo que paga para ela 30% ao mês, você concorda comigo que essa pessoa tem que ter no mínimo 200 mil guardados? Estão todas quebradas, estão perdendo dinheiro, elas estão dentro desse loop, dessa ilusão, dentro do vício, perdendo dinheiro. Se ela estiver fazendo pirâmide, é pior ainda. Sabe quem está ganhando dinheiro? É só os líderes. É só os líderes que estão ganhando dinheiro. Eu vejo hoje na internet pessoas, eu não vou falar muito, não. Vejo pessoas aí, líderes aí, que já passaram somente nesses 10 meses, já fizeram aí mais de 10 negócios e não fizeram 200 mil dólares. Não fizeram 100 mil dólares. Pelo contrário. E a credibilidade dessas pessoas está na onde? E aí, quando essa pessoa falar de um negócio sério, qual que é a resposta que ela vai escutar? Ou essa pessoa vai olhar para ela e vai falar assim, cara, peraí, esse cara aí não é aquele mesmo que estava fazendo aquele negócio lá, que pagava 45% a cada 15 dias? Esse cara aí não é aquele mesmo que estava fazendo aquele negócio lá, que fazia uma doaçãozinha, e aí você recebia e ficava multimilionário? Esse cara aí não é aquele cara que estava fazendo aquele negócio de doação, que você recebe 10%, 20%, essas loucuras aí? O que está acontecendo? Então, esse negócio aí é igual. E aí corre o risco de você que está divulgando esse negócio cair na mesma vala comum. Você cai na vala comum, porque você tem um negócio fantástico, mas como você está fazendo várias coisas, não tem nada contra, pode fazer. Mas a experiência para você vai ser mais difícil para você cadastrar pessoas na Conecta. Vai ser muito mais difícil para você cadastrar pessoas na Conecta. Porque é inevitável de quando você falar da Conecta para ele, ele vai simplesmente olhar com os mesmos olhos daquela pirâmide que fechou. Porque a tendência do ser humano, quando ela olha um token lá e esse token foi feito na Web3, que existia um contrato, que existia ali não sei o quê, não sei o quê, o contrato era renunciado, papapá, toda aquela história, aquela baboseira toda, ele vai olhar para o nosso negócio e ele fala assim, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, existem algumas coisas que a maioria das pessoas estão ignorando, né? Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para você
que está dentro desse negócio agora, e mesmo que você não convidar ninguém, mesmo que você não convide ninguém, se você fizer uma programação, se você fizer uma programação, eu garanto para você que nos próximos 5 anos você vai estar milionário. É só você fazer uma programação, sem nem convidar ninguém. Eu vou mostrar para vocês, quando eu falo de você ficar rico rápido, vou dar um exemplo aqui. O que eu chamo de ficar rico rápido? Processo de 5 anos. Quanto tempo é uma faculdade? Em média. Quanto tempo é uma faculdade em média? Obviamente que quando você sabe que você tem algo que é perene, vai permanecer, e você faz uma programação, você sabe que esse negócio vai durar. Então, uma faculdade em média de 4 a 5 anos. Beleza. Então, vamos imaginar que você queira se formar engenheiro. Maravilha. Excelente profissão. Minha filha mesmo está se formando engenheiro. Mas a probabilidade de você se formar engenheiro em 4 anos, e quanto tempo vai demorar agora para você fazer R$ 1 milhão? Primeiro você vai ter que investir. Então, antes de você pensar em ter R$ 1 milhão como engenheiro, primeiro você tem que fazer as contas de quanto você vai gastar. E se você é pai e você tem 2, 3, 4 filhos, você provavelmente, talvez, você vai ter que pagar a faculdade para esses 2, 3 filhos, 4 filhos. E quanto que é uma faculdade em média hoje, somando por cima? Uma faculdade hoje em média, quanto é que é? Quem chuta aí? Quanto que você vai gastar na totalidade, aproximadamente aí, para fazer uma faculdade cheia de engenheiro, né? O Paulo falou de 60 a 100 mil. O Nico falou de 80 a 100 mil. Eu te falo que é mais do que isso. Quem dera, o Luiz falou de 15 a 20 mil. Se fosse, seria ótimo, Luiz Campos, seria ótimo. Hoje, para você fazer uma faculdade, eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Aí, lógico, nós estamos falando de uma outra profissão que é um pouco mais elevada, que é medicina. O pai dele deixou para ele R$ 1,5 milhão para ele poder fazer a faculdade dele. E ele se formou há 2 anos atrás em medicina. Mas ele gastou R$ 1,5 milhão para se formar em medicina. Uma faculdade de engenharia hoje, e mais a especialização, você vai gastar no mínimo 200 a 250 mil reais. E mais 5 anos da sua vida. Acontece que você vai gastar 250 mil, eu não estou falando que você não tem que fazer, tá, gente? Acontece que você vai gastar uma média de 250 mil para fazer uma faculdade de engenharia, e mais 5 anos da sua vida ali se dedicando, estudando, ótimo. E a pergunta que eu faço para você é: depois de você fazer essa faculdade e se formou em engenharia, ou seja, a faculdade que você queira fazer, eu não estou desestimulando ninguém para não fazer, pelo contrário, cada um sabe o que é bom para ele. Dentro desse cenário, a pergunta que eu faço para você não é nem se você vai fazer 1 milhão, eu falo assim: quanto tempo vai demorar para você recuperar só o dinheiro que você investiu? Quanto é que ganha em média hoje um engenheiro? Aí vamos pegar agora, se você for uma pessoa sortuda, vamos pegar o que o Luiz colocou. Aí, Luiz, nós estamos falando de um salário da média de um engenheiro hoje. 15 mil em média. Significa que se você ganha 15 mil por mês como engenheiro e você não gastasse nada, pegasse todo mês os 15 mil e guardasse, faz uma conta de padeiro. Faz uma conta de padeiro, você vai ver quanto tempo vai demorar só para você recuperar o dinheiro que você gastou na faculdade. Vocês estão entendendo, para vocês verem como que o negócio como que o negócio é cruel, né? Como que o sistema é bruto, né? Vamos dizer assim. Agora, eu vou mostrar para vocês o diferencial de você ter a mente aberta e você pensar no nosso negócio, vamos dizer a curto prazo, porque eu chamo de 5 anos de curto prazo.
Eu vou entrar pelo meu celular. Eu acredito que pelo celular fica melhor para mim poder mostrar para vocês. E eu tenho um aplicativo aqui que você pode entrar agora e baixar ele, tem vários aí, né? Que é o aplicativo para você fazer a sua programação de juros compostos. O nosso objetivo aqui hoje é que cada um de vocês possam se programar, caso você não tenha ainda, e se você já tem, você pode fazer o seu segundo milhão. A pergunta aqui é: quem aqui deseja ter R$ 1 milhão? Quem aqui deseja ter R$ 1 milhão com a Conecta Cripto? A pergunta é muito simples. Se você já tem, maravilha, né? Você pode ter o segundo milhão com a Conecta Cripto. Se você não tem, eu coloco agora uma meta para você, né? E vamos pegar agora como exemplo o nosso amigo Duarte, que corrigiu US$ 1 milhão. Ou seja, na cotação de hoje, uma média de R$ 6 milhões. Eu acredito piamente que para você poder se aposentar hoje, morando no Brasil, nas condições que está, você tem que ter pelo menos US$ 1 milhão. Então a gente sabe que no sistema convencional hoje, nos outros negócios que tem por aí, nas ilusões que tem por aí, por exemplo, tem como você fazer US$ 1 milhão em ajuda mútua? Mesmo sendo um top líder aí, tem como fazer? Não tem, porque o sistema não vai durar. Tem como você fazer US$ 1 milhão comprando um token aí? Pode ser que sim, mas a probabilidade pode ser que não. É mais para não do que para sim. O que tem de gente aí que não sabe operar e compraram tokens sem saber o que estavam fazendo e estão todos eles presos. Estão todos eles presos. Tem gente, inclusive, que ele não tem paciência, e aí quando você compra altcoin, ela é muito mais volátil, ele saiu no prejuízo. A tendência é o cara vender mais barato. Ou seja, ele entrou com US$ 1.000, o valor dele tem US$ 500. Aí ficou ali, aumentou um pouquinho para 600, caiu de novo para 500, foi para 450, voltou de novo para 600, caiu de novo para 450, e um mês, 2 meses, 6 meses. Aí viu o que o cara faz? Ele vai lá, mete o dedo e vende mais barato. Ele vai lá, mete o dedo contra ele mesmo e se sabota, porque ele comprou aquela moeda. Vamos pegar uma moeda como o Ethereum. Vamos falar das top, vamos falar do Ethereum. Vamos imaginar que você comprou Ethereum a US$ 2.500 e ele caiu para 1.800. O que você vai fazer se você não tiver conhecimento? Você comprou Ethereum a US$ 2.800, a US$ 3.000, e ele caiu para US$ 1.800. A maioria das pessoas vão fazer, sabe o quê? Vai vender. Vai ficar com medo e vai lá e vai vender mais barato. Mas uma pequena fatia do mercado, que são as verdadeiras pessoas que vão fazer dinheiro com criptomoeda, uma delas sou eu, comprei por US$ 2.500. Primeira regra: você nunca deve ir lá se você tiver US$ 1.000. Você só tem US$ 1.000. O Ethereum está custando US$ 3.000. Você vai lá, compra 100. O Ethereum caiu para 2.500. Vai lá, compra mais US$ 100. Caiu mais. Caiu agora para 2.000. Você vai lá, compra mais US$ 100. Caiu mais, foi para US$ 1.800. Vai lá e compra mais US$ 100. Só aí você já investiu US$ 400. E se você olhar, quando ele der uma subida, você vai estar fazendo o chamado preço médio. A probabilidade de você perder o seu dinheiro, ela reduziu drasticamente.
A mesma coisa o Bitcoin. O Bitcoin ainda não teve queda. 99% das pessoas lá fora estão achando que o Bitcoin está em queda. Ele não teve queda ainda. Porque a queda do Bitcoin mesmo é 70% de queda. 80% de queda. Só que quando ele sobe 500%. Esse é o mal das pessoas, elas esquecem disso. Ele sobe 500%, mas quando ele corrige 80%. É muito volátil. Então você sabe que esse mercado é volátil. Então, se você entrar nesse mercado, você tem que colocar um dinheiro que não seja o dinheiro do leite, que não seja o dinheiro que você tem que pagar as suas coisas, não seja o dinheiro da sua faculdade, não seja o dinheiro do dia a dia, é um dinheiro que você colocou lá que estava parado. Esquecer. E pensar pelo menos em 5 anos. Mesmo se você foi lá e fez cagada e comprou tudo lá em cima, não tem problema. Ele vai voltar a subir de novo. Porque ele já superou o topo histórico e ele vai superar de novo. Por isso que eu sempre falo, Bitcoin não se vende, só compra. Mesmo que você comprou lá em cima no topo, não tem problema. Vale a pena você segurar. Espera ele subir, porque ele vai subir, e quando ele subir bastante, aí sim você pode liquidar, como você tem pouco, e aí espera ele cair de novo, cair 80%, porque ele vai cair 80%. Estou dando uma dica para vocês. O Bitcoin vai cair 70%, vai cair 80%. Eu só não sei quando, mas vai cair. Mira, como é que você pode garantir isso? Histórico. O gráfico não mente. Histórico, o gráfico não mente. Quer ver isso? Vou mostrar para vocês. Não é o assunto, mas só para você entender como é que o investidor pensa e como é que o imediatista pensa, tá? Vamos pegar aqui muito simples, ó. Tá? Vou abrir aqui e nós vamos falar agora sobre investimento de criptomoeda, ok? Ok? Ó, vamos falar sobre investimento de criptomoeda, né? E de você ter paciência dentro do mercado, você saber suportar o mercado, beleza? Então, vamos pegar aqui como exemplo, né? Vamos pegar aqui como exemplo, Bitcoin aqui como exemplo. Todos vocês estão vendo minha tela aí? Isso aqui serve como exemplo para que cada um de vocês possam ter uma visão a longo prazo, tá? Eu posso ter uma visão a longo prazo. Estão visualizando a tela aí? Beleza, todo mundo está vendo, né? Tá. Então, olha só, sabendo que o Bitcoin hoje, sabendo que o Bitcoin hoje, ele está em 83 mil, ok? Tirar isso aqui, para a gente poder fazer uma dinâmica aqui. E vamos ver aqui um gráfico semanal. Beleza? Vamos ver o gráfico semanal. Lembra que eu falei para vocês, o Bitcoin, ele sobe muito, mas ele também cai bastante. Beleza? Então, olha só. Vamos pegar aqui como exemplo, ó, 2022. 2022 aqui, ó, né? 2021. Vamos pegar aqui para medir aqui, ó. Ele estava aqui, olha quanto tempo ele ficou aqui, ó. De 2019
Olha aqui, ó, de 2019 até, ou seja, de setembro de 2019 até outubro de 2020, praticamente o Bitcoin só andou de lado. Praticamente só andou de lado. Né? E depois ele veio e subiu aqui, ó. Ele veio aqui e subiu aqui, ó. Dá uma olhada para vocês verem. Quando chegou aqui, ele teve uma subida, foi esse topo aqui, ó, de 523%. Veja bem, ele subiu aqui, olha só, ele ficou 2 anos lateralizado. 2019, 2020 lateralizado. Eu vivi essa época. Depois ele subiu 523%. Só que depois, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Ó, ele subiu e aqui ó, ele caiu. Daqui para cá, ele caiu. Quanto que ele caiu? Essa primeira queda dele aqui, ó, foi 56%. Ou seja, basicamente, ele caiu 10% do valor que ele subiu. Porque ele subiu 500 e cacetada, mas ele caiu 56%. Né? Passou alguns meses, caiu. Depois ele voltou de novo lá, estourou o mesmo topo aqui, ó. Então ele veio aqui, ó, voltou de novo, olha aqui, ó, e subiu mais 133%. Ou seja, quem vendeu aqui em cima e continuou comprando, depois ele subiu 132%. Porém, depois que ele subiu de 132%, olha o que aconteceu com ele aqui, ó. De 2021, novembro de 2021, até aqui, ó, ele caiu 78%. Imagina, você comprou ele lá em cima, ali, ó, em 68 mil dólares, e ele caiu para 14 mil dólares.